Professor, como a ética organizacional pode contribuir para repensar os paradigmas da gestão em face das transformações culturais no mundo pós-moderno? Quando a gente trata da ética como valor organizacional, nós temos que entender que a ética tem um valor fundamental na medida em que os códigos de ética das instituições públicas muitas vezes não estão em sintonia com aquilo que é necessário nesse mundo de tecnologia, nesse mundo pós-moderno em que vivemos. É possível dizer que nós vivemos numa época em que ocorre o relampejar fugaz das transformações. Não obstante a ética ter um contexto que remonta desde a Grécia Antiga, é possível que a gente a analise sob a lógica do seu principal objeto, que é a moral. Quando nós tratamos de entidades públicas, nós temos que entender que existem certos paradigmas que têm que ser quebrados, especialmente após o advento da nova gestão pública. O New Public Management é uma corrente de pensamento da administração pública que surge com vigor na Inglaterra nos anos 80 e que, a partir da reforma gerencial proposta pelo ministro Bresser Pereira em 95, faz com que a instituição pública tenha que ter um novo olhar. Um novo olhar para quê? Para que rompa com aqueles laços antigos de uma burocracia arraigada por costumes que não necessariamente são corretos, por costumes que fazem com que a máquina, com que a gestão pública, com que as entidades tenham uma pecha de não funcionais, que tenham para a população uma ideia de que não funcionam, que o serviço não é realizado com qualidade, porque, afinal de contas, o cidadão é o cliente das entidades públicas. Então, é nesse sentido que a ética, nesse mundo pós-moderno, tem que ser inserida como mais uma ferramenta de gestão. Essa é a grande perspectiva da ética como valor organizacional. E que posição deve adotar o gestor diante de um problema ético? Essa questão ela pode ser respondida de diversas maneiras, porque problemas éticos sempre existiram, existem e sempre existirão. Então, eu gostaria de responder através de 3 perspectivas. A primeira perspectiva é entender assim, o que é um problema ético. Então, o problema ético ele vai existir, especialmente na questão da gestão de pessoas, especialmente em face do regramento ético existente, não se coadunar com a realidade que a gente observa na questão da gestão. Então, a primeira perspectiva que a gente observa é o gestor público acaba agindo apenas e tão somente em relação àquela situação com base na sua experiência. Muitas vezes age de maneira autoritária ou age dentro de uma burocracia absolutamente repressiva e faz com que a punição ela não ocorra da maneira como tem que acontecer. A segunda perspectiva é o gestor entender as noções de disciplina, de falta e de sanção, para que possa transmitir, tornar público aos seus comandados, subordinados, aos colaboradores, qual é a regra do jogo. Então, não basta apenas saber a regra do jogo, então, é preciso saber interpretá-la e jogar. Então, se a gente pensar um jogo de xadrez, não basta estar o tabuleiro com as peças, é preciso que a gente tenha os jogadores compreendendo as regras e que o jogo seja jogado de maneira honesta. Portanto, a terceira perspectiva é exatamente o seguinte: sem a gente compreender noções, nós não conseguimos transformar. Transformar significa mudar, estabelecendo critérios que sejam reais e racionais. Talvez o grande problema da resolução dos problemas éticos resida na falta de racionalidade daquele que resolve o problema. Acesse www.jmleventos.com.br e conheça o portfólio de soluções da JML Consultoria e Eventos.